Então, dando continuidade à celebração do aniversário do Dr. Bezerra de Menezes, vamos fazer a nossa prece inicial. E eu vou fazer a leitura aqui da prece do Dr. Bezerra, que é uma prece muito bonita, e em homenagem a ele, nós vamos prestá-lo essa homenagem. Vamos fechar nossos olhos físicos. Prece ao Dr. Bezerra de Menezes. Nós te oramos, ó Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de nosso Senhor Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelem para o teu infinito amor. Jesus Cristo, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem. Como dispenseiro fiel e prudente, faze, ó Divino Mestre, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a vontade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Dr. Bezerra de Menezes, médico espiritual, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos ombreiros do Senhor, derramai a graça e a cura sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. Seca-se a planta e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Bezerra de Menezes, que assim seja. Que prece linda, hein? Essa eu tive de ler porque é muito emocionante e era uma mínima homenagem que poderíamos fazer ao nosso patrono. Bom, senhoras e senhores, familiares, amigos e colaboradores, voluntários dessa seara de amor. Como é bom ver tanta gente, tantos irmãos aqui presentes dessa caminhada atual e de caminhadas anteriores a essa, né? Agradecemos ao nosso plano espiritual, que nos acolhe e nos acompanha com tanta delicadeza e carinho. Agradecemos aos trabalhadores que possibilitaram fazer com que essa casa chegasse aos 108 anos. Aos nossos queridos irmãos e amados voluntários, sejam bem-vindos à nossa casa. É com muita alegria que recebemos a todos vocês para registrar e comemorar os 194 anos do Dr. Bezerra de Menezes, nosso querido patrono. Nossa casa, fundada em 1917, soma 108 anos de atividade, sob a inspiração e o comando de Dr. Bezerra. Todos aqui presentes, certamente, já ouviram referências à sua trajetória como cidadão, como médico, pai de família, servidor público e expoente da doutrina espírita. Mas creiam que nunca será demais mergulhar nesse manancial de experiências, aprendendo sempre um pouco mais. Nasce no século XIX, o Dr. Bezerra de Menezes, mais precisamente no ano de 1831, no distrito de Riacho do Sangue, município de Jaguaretama, distante de 243 quilômetros da capital, Fortaleza, no Ceará. Dali, parte aos 19 anos para estudar medicina no Rio de Janeiro,
dando início a uma trajetória onde os desafios foram constantes. E é nessa história que vamos acompanhar a partir de agora. Nossa irmã, nossa dedicada tarifeira, a Maristela Winkler, ela é de profissão médica cardíaca, trabalhadora da nossa casa há muitos anos, já passou e trabalhou em todos os departamentos dessa casa, no espiritual, dirigente, palestrante, e também já foi presidente da nossa casa. Então, Maristela, é com você a nossa palestra. Obrigado a todos e uma boa palestra. Boa tarde a todos. O abraço do Dr. Bezerra de Menezes é grande. Ele, nesse momento, está abraçando a todos nós, né? Ele está aqui porque estamos conversando sobre a vida dele, trazendo para todos nós, né, o seu trabalho, a sua dedicação, o seu exemplo, né? E o nosso querido padrinho, patrono, nos quer sempre bem e felizes, porque, como ele mesmo disse, enquanto alguém no Brasil, no planeta Terra, derramasse uma lágrima, ele aqui estaria conosco. Então, vamos lá. O importante, quando a gente reconhece o legado de alguém nas nossas existências, é tomá-lo como exemplo, é vê-lo como alguém que pode nos ensinar coisas bonitas, coisas do amor, a doação do nosso trabalho, do nosso tempo. E aqui estamos nós hoje, no dia do aniversário de Dr. Bezerra de Menezes. Completaria agora 194 anos, como disse o Alarico, né? Porém, a história do Dr. Bezerra e sua trajetória iniciam-se nos tempos em que Jesus esteve entre os homens. E desde ali ele cumpriu todas as etapas de sua formação moral, espiritual. Ele se distinguiu por sua imensa capacidade de amar a Jesus e a toda a humanidade. Tudo isso, essas informações aqui, elas foram retiradas, né, do livro As Reencarnações de Bezerra de Menezes. Então, a reencarnação mais antiga e conhecida do espírito de Dr. Bezerra foi como Zaqueu. Sim, Zaqueu, quem está lembrado? Do cobrador de impostos, de baixa estatura, que durante o seu trabalho de coletar os impostos, né, para os romanos, sempre foi malquisto. Ninguém queria a presença dele. Mas ele ouvia falar desta pessoa que caminhava por aí com um grupo de seguidores. E ele tinha muita curiosidade de conhecê-lo. Então, ele sabia por onde que ele ia passar quando ele chegou na cidade, e ele correu, porque como ele tinha baixa estatura, ele não ia conseguir enxergar. Então, ele subiu, né, no que a gente conhecia naquela época era uma figueira brava, ou sicômoro, como está escrito nas Escrituras. Pois Jesus ia passar por aí, então ele subiu na árvore para poder enxergá-lo. Mas quando Jesus chegou por aquele lugar,
ele disse: Zaqueu, desce daí, que hoje eu vou jantar na tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e foi para a casa dele, porque ele ia fazer um belo jantar para nosso Senhor Jesus. Então, todo o povo viu isso e começou a se lamentar. Mas ele foi se hospedar na casa de um pecador? Mas Zaqueu, na mesma hora, disse para nosso Senhor Jesus: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorqui, retirei alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E aí Jesus disse: hoje salvou-se uma alma nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Citação de Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10. Então, o que aconteceu depois do que foi narrado no Evangelho, isso veio pela mediunidade de Chico Xavier no livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, ele veio do mundo espiritual, onde se vê, Zaqueu vivendo com simplicidade. Ele deu tudo o que ele tinha, ele era um homem rico, ele doou tudo o que ele tinha, mas ele não se restringiu a cumprir a promessa do Senhor. Ele, então, colocou a renúncia a todos os seus bens e passou a se comportar como se apóstolo fosse, como Pedro, Paulo, vivendo a mensagem de Jesus. E assim, os apóstolos, depois da morte de Judas Iscariotes, o convidaram para fazer parte, porque já não eram mais 12. Então, ele foi conhecido, na verdade, como o 13º apóstolo e passou a se chamar Matias. Deixou, inclusive, o nome dele. Passou a se chamar Matias, o 13º apóstolo de nosso Senhor Jesus. E aí, como Matias, ele fundou a Casa de Benefícios para abrigar os desvalidos, doentes, os perturbados, as pessoas necessitadas. E, fazendo uma parte, durante as suas próximas 7 encarnações, durante as suas encarnações, ele fundou 7 casas de benefícios. Será que essa foi a 8ª? A Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes? Pode ser. Existem muitas casas de beneficência, que estão sob o amparo carinhoso de Dr. Bezerra de Menezes, espalhadas por todo o nosso Brasil. Então, além disso, ele viveu outras vidas, Quinto Varro, Quinto Celso, depois, sempre no sentido de buscar um filho pródigo que ele tinha e que tinha se perdido. Então, ele volta de novo para novamente abrigá-lo no seio do lar. E também, nessas encarnações, sempre fundou a Casa dos Benefícios. E também podemos falar de Parmênio, no século V, ele, como em outras vidas, ele foi martirizado, E, então, em idade avançada, ele foi abandonado pela família, e, mesmo assim, ele fundou a Casa dos Benefícios para poder ajudar as pessoas necessitadas. Bem, agora vamos chegar ao Brasil, ao final do 3º reinado, em 1822 a 1831. Isso é a nossa história, a história do Brasil, Jesus se reúne com o anjo Ismael, responsável pelo Brasil, espiritualmente pelo Brasil. Foi, então, a mando de nosso Senhor Jesus, que ele tomou essa missão.
E ele, então, Jesus dizendo para ele, né, quando o Brasil foi formado, que aqui ele queria reunir a sua árvore judaico-cristã, para cá, para essa terra de Brasil. Então, nessa época, ele reúne, no espaço, um grupo de companheiros trabalhadores que o ajudavam muito. E então, ele, após esclarecer a todos, né, sobre os elevados objetivos dessa conversa, ele se encaminhou para um dos dedicados fiéis que estavam ali e disse-lhe o seguinte, abre aspas, descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. E esse espírito aceitou esse compromisso de concentrar todos os esforços aqui, na terra do Evangelho, para semear, né, as sementes benditas no coração de todos os seus filhos. Aí ele diz o seguinte, esse espírito diz o seguinte, se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compreensão do Senhor. Eu estou esquecendo de passar os slides. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compreensão do Senhor, que é o caminho, a verdade, a vida. Porém, antes que Bezerra de Menezes assumisse o posto que lhe fora indicado na reunião cósmica, sim, esse espírito era Bezerra de Menezes. Era necessário que ele empreendesse, né, um objetivo de encarnação, no qual ele teria que se impor à corte, a corte real do Brasil na época, né? E ele tinha que, então, se preparar como um patriota, como um educador, como médico, jornalista, político, empresário e escritor. E ele cumpriu todas essas facetas na sua encarnação. Então, em 29 de agosto, há 194 anos atrás, de 1831, esse grande missionário, querido e amado, nosso patrono, nascia em Riacho do Sangue, atualmente conhecida como a cidade de Jaguaretama, no Ceará, recebendo o nome de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Esse último sobrenome ele veio abandonar logo após a sua formatura em medicina. Desde aí, passando-se a chamar, então, Adolfo Bezerra de Menezes. Adolfo, o menino Adolfo, foi criado num clima de severa dignidade. Eu estou lendo porque são dados biográficos, né? Então, em severa dignidade, respeito e religiosidade, não tendo, até então, qualquer contato com o espiritismo. Ao contrário. Religião católica, né? Mas cristão, com certeza. E desde muito pequeno ele revelou-se um espírito amadurecido e determinado. Aos 13 anos, ele substituía o professor de latim no seu colégio, dando aula para os seus colegas, né, porque ele já era formado na língua. Em 5 de fevereiro de 1851, com 19 anos de idade, trazendo uma quantia irrisória, que seus parentes lhe deram para pagar a viagem, partiu para o Rio de Janeiro para fazer o seu curso de medicina. Quando ele chegou, ele se encaminhou para um endereço que ele iria alugar uma casa. Porém, naquele endereço não existia mais essa construção.
E ele não soube muito bem o que fazer, ele foi perguntando aqui, perguntando ali, e encontrou, lhe deram o endereço de uma pensão, a qual, então, ele se dirigiu. Imediatamente depois que ele fez a sua entrada na pensão, ele se dirigiu para o endereço da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Só que, quando ele chegou lá, estava tudo fechado. Estava fechada, já tinha fechado. E ele ficou desolado, né? Ficou desolado, ele não sabia bem o que fazer, se sentou nos degraus da escada. Vamos dar uma olhadinha aqui nas figuras, né? Aqui a Faculdade de Medicina, ó, nessa foto da esquerda. Ele se sentou ali naquela escada, olhando para o mar, porque ele enxergava o mar, tinha areia ali, e ele estava lá desatento e fez a sua atenção a uma menina que brincava ali. E essa menina olhou para ele e foi para perto dele e perguntou: moço, o senhor está triste? Estou triste porque eu fiz uma viagem muito longa e eu queria me matricular, e hoje era o último dia. Eu não vou conseguir me matricular. Eu estou pensando no que eu faço. E a menina disse para ele: me dá a mão e vem comigo. Ela pegou o Dr. Bezerra pela mão, deu a volta, entrou por uma porta de trás, e, chegando lá, ela o apresentou a seu pai, o diretor da faculdade. E ali, então, ele pôde fazer sua matrícula, né, para conquistar o seu sonho, né? Então, a vida acadêmica dele não foi fácil, né? Para levar adiante seus estudos, o Dr. Bezerra enfrentou muitas dificuldades. E uma das coisas que ele fazia era dar aulas particulares, e com isso ele conseguia se sustentar. Aos poucos, ele foi se sobressaindo em inteligência, desempenho, até ser considerado o primeiro estudante do seu tempo. Acontece que ele ficou, os alunos vinham e iam, ele não eram regulares na vida dele. E chegou uma hora que ele ficou sem como pagar a mensalidade da faculdade e pagar a pensão onde ele morava, e o dono da pensão disse para ele: olha, se tu não pagar, tu vai ter que sair. E ele estava muito desalentado, enfim, e ali, no fim, ele orou para Deus: meu Deus, me ajuda, não pode ser possível que eu cheguei até aqui e não vou conseguir, me ajuda. No dia seguinte, batem na porta da casa dele. E aí, ele abre a porta e um rapaz está ali. Você é Bezerra de Menezes? Sim, sou eu. Ah, então tá. É que eu quero lhe contratar como meu professor de matemática. Matemática, meu caro. Mas não é o meu forte, não é isso que eu ensino. Ah, não, mas me disseram que você é o melhor professor e eu quero estudar com você. Ele ficou pensando no problema dele, né, que ele tinha que resolver. Ele disse: bom, então você me dá uma semana que eu vou estudar a matéria, para depois poder te dar aulas. Então tá, mas só o seguinte: o meu pai me deu esse dinheiro, então eu já vou pagar adiantado, que é para não ter problema de eu ficar gastando por aí esse dinheiro. E deu para ele a exata quantia para pagar a mensalidade da faculdade e a mensalidade da pensão. E aí, dali, ele saiu. Só que, quando passou uma semana, nada do aluno aparecer, o aluno não apareceu nunca mais. Né? Mais tarde, ele soube a explicação disso. Mas, então, ele se doutorou, ele se formou, né, em 1858, com a tese Diagnóstico do Cancro. Ele estudava o câncer naquela época, né? Viu-se em pouco tempo, depois que ele se formou, rodeado de clientela. Só que os seus colegas não o invejavam, muito pelo contrário. Esse Bezerra só atende gente pobre.
que não tem condições de pagar uma consulta médica. Então, por isso que ele recebeu, desde então, a alcunha de o médico dos pobres. E, com isso, ele já demonstrava os seus contornos interiores, né? Vamos passando aqui. Essa é uma cena muito especial da vida de Dr. Bezerra de Menezes, muito conhecida. Bota a linguinha para fora. Isso. Eu vou pedir para o pessoal aumentar um pouquinho o som, está muito baixo. Bom, Medicamentos que a senhora deve comprar. O que a sua filha apresenta tem cura. está muito baixinho ainda. Me perdoa, doutor, mas eu não tenho um centavo de réis para comprar o medicamento. Eu vou contar para vocês a história. A última paciente daquele dia era uma menina que estava com um problema na garganta. E ele, examinando, prescreveu o remédio para ela. E entregou a receita para a mãe. E a mãe disse, ai, doutor, eu não tenho dinheiro para comprar. Não tenho como comprar esse remédio. E ele começou a vasculhar seus bolsos, já tinha dado todo o dinheiro que tinha para outras pessoas que também não tinham dinheiro para comprar o remédio. E aí ele se vê, no filme dá para ver, o anel de formatura. E ele tira o anel de formatura e dá para aquela mãe. E ela disse, ai, doutor, o seu anel de formatura eu não posso aceitar. E ele, minha filha, o que adianta eu ser médico se eu não posso realizar a minha missão? Fique com o anel, é seu. Então, isso nos dá o exemplo assim da total dedicação ao seu trabalho, o amor ao próximo, superando, né, tudo. E o desapego grandioso dele, né? Naquela época, um anel de formatura era muito importante. Muito importante. Não tanto quanto agora, mas naquela época do Dr. Bezerra era muito importante. Bom, em 6 de novembro de 1958, ele se casou com a senhora Maria Cândida de Lacerda. 5 anos depois, ela faleceu. E ele ficou viúvo com 2 filhos, né? Um de 3 anos e outro de 1. Mas a vida dele segue. Em 1860, ele começou a sua vida na política. Ele se candidatou, foi eleito deputado, várias vezes. O seu partido viu sempre incansável a lutar, quer nos comícios, quer na imprensa. Depois de um tempo, ele se retirou da política, mas fundou a Companhia de Estrada de Ferro Macaé a Campos. Isso porque ia auxiliar muito a população ter essa estrada, esse trem, né? Essa estrada de ferro. Então, ele contribuiu muito nesse setor também, para ajudar, né, as pessoas. Ele era adepto, né, à abolição da escravatura, que naquela época ainda era vigente no Brasil. Então, ele fez campanhas, tanto quanto político, tanto quanto cidadão, né, para a abolição da escravatura. Escreveu um livro chamado Medidas que Convém Tomar
para extingui-la, a escravidão no Brasil, como um bálsamo para a nação. Então, ele lutou muito para isso também. A morte da primeira esposa, ele sentiu uma dor muito forte, ele tinha um grande amor por ela. E ela faleceu. Então, naquela época, ele sofreu um grande abalo emocional, e ali ele buscou consolo na leitura da Bíblia. Mas quando ele acabou, ele sentiu necessidade de crer numa crença consolidada na razão e na consciência. Mas onde iria descobrir a fonte, então, desta crença? Aí, um dia, ele estava voltando do seu consultório para casa, que era bem longe, né, de onde ele morava, e ele encontrou um amigo, esse Dr. Joaquim Carlos Travassos, que recém tinha chegado da Europa, trazendo com ele um livro, o qual traduziu para o português. E esse livro era o Livro dos Espíritos. E disse: Bezerra, você precisa ler esse livro. E ele, como ele tinha uma longa viagem, né, de bonde até a sua casa, ele começou a ler o livro. E cada página que ele lia, ele se dava conta de que apesar de nunca ter lido o livro antes, era uma coisa que ele, dentro dele, já conhecia. Ele se sentiu, então, muito próximo a essa leitura que ele estava fazendo do Livro dos Espíritos. E começou a ler, a frequentar locais de reuniões, até que, no dia 16 de agosto de 1086, ele proclamou, com cerca de 2.000 pessoas, num auditório, estava lotado o auditório, 2.000 pessoas, para o Rio de Janeiro, né, no mesmo lugar, era muita gente naquela época. Ele proclamou a sua adesão ao Espiritismo. Essa sua filiação foi uma transfusão de sangue para a nova doutrina no Brasil, que estava aos poucos querendo crescer, a qual, daí por diante, entrou em ritmo mais acelerado. Por quê? Porque ele era uma ilustre pessoa na sociedade do Rio de Janeiro. Todo mundo conhecia o Dr. Bezerra de Menezes. Depois ele fundou o Centro Espírita Ismael, que existe até hoje, lá no Rio de Janeiro. Ele, 2 anos antes disso, foi fundada a Federação Espírita do Brasil, brasileira, né? E a qual o Dr. Bezerra ocupou 2 vezes o cargo de presidente, em 1889 e 1895. E foi ele quem instituiu, no Brasil, pela primeira vez, o estudo do Livro dos Espíritos, coisa que nós fazemos aqui, no estudo sistematizado da doutrina espírita, né? O estudo do Livro dos Espíritos. Por isso, também, ele foi conhecido como o apóstolo da unificação e também como o Kardec brasileiro. Nosso Dr. Bezerra de Menezes. Quando no governo provisório da República foi publicado o Código Criminal do Brasil, vejam só, condenaram as práticas espíritas. Bezerra de Menezes não hesitou em lançar pelas colunas do jornal O País, publicou muitos artigos espíritas. Que ele professava assim, falando bem, ao contrário, dizendo, né, das qualidades e da necessidade da doutrina espírita para as pessoas. E ele escrevia sobre um pseudônimo, Max. Também escreveu alguns livros com esse pseudônimo. Um dia, ele estava fazendo uma palestra no Centro Espírita Ismael, num auditório, assim. E quando ele terminou a palestra, já de noite adiantada, assim, ele saiu para se dirigir à sua casa. E ali ele viu um senhor. E esse senhor se aproxima dele porque o estava aguardando, para dizer para ele se ele podia ajudá-lo
porque ele estava muito doente, assim como todos os seus familiares dentro de casa, e ele estava desempregado, ele não tinha dinheiro para comer, não tinha dinheiro para se alimentar e levar para casa, ele não tinha nada. Novamente, né, o doutor Bezerra, depois de um dia inteiro, né, com o que ele ganhava, imediatamente ele já passava adiante, ele não tinha nada para dar. Aí ele pensou e disse assim: você crê em Nossa Senhora, a Mãe Santíssima? E a pessoa disse: sim. Então ela está lhe mandando um abraço, eu vou lhe abraçar. O senhor chegando em casa, abrace todos os da sua família e tudo vai ficar bem. Então ele abraçou aquele senhor e foi embora. Ele não tinha o que fazer. E a pessoa também se afastou. Uma semana depois, no mesmo local, depois de uma palestra dele, ele encontra a pessoa ali esperando por ele, com uma fisionomia boa, bem diferente daquela da semana passada. Eu vim lhe agradecer, doutor Bezerra, infinita gratidão. Naquela noite fomos dormir, quando acordamos, todos estávamos curados. E eu saí de casa e, no mesmo momento, consegui um emprego. Essas são as histórias, né, do Dr. Bezerra de Menezes. Em 11 de abril de 1900, 5 anos depois disso, Bezerra de Menezes desencarna, depois de 3 meses acamado devido a um acidente vascular cerebral. Ele ficou em torno de 6 meses acamado, ele não conseguia fazer um movimento sequer, ele apenas mexia os olhos. E, deitado na sua cama, colocaram uma cadeira do lado. E a quantidade de pessoas por dia que passavam por aí era impressionante. Todas iam, conversavam com ele, né? Contavam as histórias das suas vidas. E aí iam também alguns, os que podiam, deixavam um pouquinho de dinheiro embaixo do travesseiro para ajudar a família do Dr. Bezerra, porque eles estavam... Não tinha mais, ele não trabalhava mais, né? Então ele tinha lá os filhos dele todos. E aí, então, ele, depois disso aí, um dia ele estava na sua cama, e nisso ele vê entrar um espírito que ele conhecia, chamado Celina. E aí Celina diz para ele: Bezerra, Celina era a espírito da falange de Maria, andava ao lado de Maria de Nazaré. E ela diz a ele: Bezerra, levante-se, a mãe de Jesus manda te dizer que você já está na pátria espiritual. Então ela deu a mão, o espírito se levanta, deixa o corpo. E aí ele escuta um vozerio, umas pessoas, gente entrando, né? Espíritos entrando, todos familiares dele, pessoas amigas que tinham partido antes dele. Mas mesmo assim ele dizia: mas que barulho é esse que eu estou ouvindo? Se aproxime da janela, Bezerra. Aí ele foi até a janela, já numa casa, na dimensão espiritual. Ele olha muitas pessoas aplaudindo ele, aplaudindo. Mas quem são? Ah, esses são os desvalidos, os espíritos que tu ajudou nas mesas mediúnicas, todas as pessoas que tu ajudou com a medicina, todas elas estão aqui, rendendo glórias ao seu querido Dr. Bezerra. Então, lá na pátria espiritual, ele seguiu, e nós chegamos já no nosso momento de encerramento. Sempre que nós falamos de Dr. Bezerra, a gente se alegra muito, né? Para mim é uma alegria falar dele, né? Do nosso querido patrono, do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Lembrando sempre, o Alarico nos contou, nos disse aqui, que a nossa casa aqui foi fundada em 1917. Dr. Bezerra desencarnou em 1900. 17 anos depois, ele já era, né, patrono de muitas casas espíritas. Inclusive,
a mensagem dele psicografada enquanto espírito na noite do seu desencarne. Vou fazer então uma prece à Mãe Santíssima, ao qual ele era um grande devoto de Nossa Senhora, né? Essa prece foi inspirada por ele. Doce Senhora da Paz, ó rosa luz, vossa fragrância de amor preenche os nossos sentidos, e a luz do vosso meigo olhar pacifica os nossos corações. Mãe amantíssima, rogamos-te baixar vosso olhar sobre todos nós, filhos confiados a vós ao pé da cruz. Auxilia-nos a construir o reino de Deus em nossos corações aflitos. Que a vossa paz seja a nossa paz, pois, assemelhando-nos a vós, semearemos no mundo o amor, o perdão e a caridade. Cara Senhora, reconforta-nos o espírito que sofre e luta para vencer a si mesmo. Levanta o ânimo do peregrino que busca o caminho da verdade, dita com sinceridade e sentimento cristão. Ajuda-nos a irradiar os recursos do amor em benefício da tarefa pelo ideal do Cristo. Desde sempre estás conosco, possamos nós estar convosco para que o céu desabroche em nossos corações. Mantenha sempre viva em nós a certeza de que a esperança sempre se renova sobre o alicerce firme do amor de Jesus. Ó rosa luz, derrame sobre nós a beleza do amor-flor, exalando o seu perfume de vida, e inunda-nos no oceano luminoso do seu coração infinito. Assim seja. Eu pediria a todos, em alguma ocasião, o Dr. Bezerra disse que os espíritos esperam que nós os abençoemos. Então, vamos elevar o nosso pensamento nesse momento em forma de bênção, de gratidão infinita ao nosso querido patrono. E, juntos, vamos bater palmas pelo seu aniversário.